Seguimos no assunto prisão do dono do Banco Master. O Alan Gani segue aqui com a gente no estúdio. Gani, é a maior operação já registrada na história do sistema financeiro nacional. Diante disso, o Brasil tem uma série de acordos aí internacionais. O Zé Maria terminou a explanação dele dizendo ali, todo mundo sabia que isso ia dar um problema um pouco mais à frente. Não dava para ter antecipado? Esses acordos que são assinados internacionalmente não antecipam isso? Nonato, você toca num ponto fundamental, porque o Brasil é signatário dos acordos de Basileia. E a gente está na terceira fase do acordo de Basileia. Tem Basileia 1, 2 e 3. 1 e 2 a gente já cumpriu. O que são esses acordos de Basileia? Nada mais é do que o Brasil seguir uma padronização internacional para reduzir o risco das instituições financeiras. Então, o banco passa por testes de estresse por parte do Banco Central, tem que ter controles internos, tem que ter um capital econômico mínimo no caso de falência, né, numa situação de estresse, tem que ter ativos de qualidade e de alta liquidez. Então, me pergunto, se a gente segue os acordos de Basileia e já está na Basileia 3, que é muito mais sofisticado, como é que o banco chega nesta situação? E aí vai ao encontro exatamente do que o Beraldo e o Zé Maria falaram com muita propriedade. Chega-se neste ponto porque, evidentemente, há uma fraude, porque se fosse apenas do ponto de vista técnico, né, seguindo o rito dos acordos de Basileia, não era para chegar neste ponto, neste grau de alavancagem, né, com risco tão elevado. Então, é claro que isso não pode acontecer novamente, porque sempre a ponta mais frágil é a ponta do investidor e do credor do banco. Agora, Gani, como que o mercado financeiro está reagindo depois da prisão do dono do Master? Pois é, o mercado ainda não abriu, mas provavelmente deve reagir mal, porque isso se trata de algo muito grande, Paula. Então, será que não pode contaminar o sistema financeiro? É uma situação de incerteza. E aí, perante a incerteza acaba indo para o preço, né? Lógico que não vai ser nada muito, uma queda abrupta, nada disso, né? Mas pode ter, sim, alguma correção, algum movimento negativo no dia de hoje, por conta de que é um ator relevante no sistema financeiro nacional. O Banco Master pode ter aí alguma desconfiança da contaminação deste banco e também os efeitos indiretos. É claro que o banco também envolve outras instituições, outras empresas, então a reação tende a ser não positiva. É isso. Lembrando então que essa é a maior intervenção do Banco Central em instituições, né, do conglomerado Master, a maior já verificada no sistema nacional. 9h28. Repita. 9h28. Seguimos falando aqui a respeito da prisão do presidente do Banco Master. O Cristiano Beraldo e o José Maria Trindade estão com a gente. Comentava há pouco aqui com o Alan Gani, o José Maria, a respeito da antecipação, né? Será que não dava para ter percebido? Porque você terminou um dos seus últimos comentários dizendo todo mundo estava ligado que isso poderia dar problema lá na frente. Ou seja, poderia ter se antecipado. É o momento certo em que ocorre essa intervenção, chamada a maior da história no nosso sistema financeiro? Pois é, para você ter uma ideia da repercussão disso, é preciso saber quem comprou títulos deste banco, né? Olha, Nonato, tem uma frase que é muito usada no interior de Minas, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Esse banco estava oferecendo aí, não é a primeira vez que isso acontece no mercado, né? Juros maiores do que os juros praticados no mercado. Então, é uma conta que não fecha. Se ele toma dinheiro acima do mercado, ele vai emprestar como? E de que forma? Criando exatamente os passivos. E o banco, ele trabalha muito com títulos e propriedade que não são palpáveis, não são imóveis, não, mas são outros títulos. E no meio disso está acontecendo também um derrame de títulos falsos, ou seja, lote na lua. E onde estão esses títulos falsos criados por ele e vendidos no mercado? Se algum outro banco, alguma outra instituição financeira comprou esses títulos a preços baratos, alavancados por juros altos, eles estão sem os juros e sem o capital, porque os títulos são falsos, eles não existem.
E, além disso, a gente vê claramente no Brasil que é uma situação muito séria, que já houve até uma CPI aqui no Congresso Nacional, é sobre essa história dos interventores. E entra agora um interventor que tem os seus interesses próprios e tem o seu jeito de administrar uma massa falida de um banco. É diferente de administrar uma massa falida de uma empresa onde existem carros, imóveis, bens a serem vendidos, a serem cuidados. E no caso de um banco é muito mais abstrato e uma folha de pagamentos a ser cumprida, né, regularmente. O administrador, esse interventor nomeado pelo Banco Central, ele vai cuidar disso. Então, o problema pode ser levado a outros bancos. Daqui a pouco, o mercado financeiro será aberto e todos vão se preocupar com isso. Qual é a repercussão e quem será arrastado para esse vendaval provocado por uma situação que já deveria ter sido resolvida muito antes, né? E, Beraldo, a preocupação imediata é como cobrir esses credores. O Gani trouxe para a gente que 30 dias não é o prazo exato para o ressarcimento deles. Pois é, agora ficam muitas dúvidas porque o problema é muito grande, né? E quando a gente observa a possibilidade de se resgatar recursos do próprio controlador do banco, ou dos controladores do banco, ou das pessoas que se beneficiaram durante a operação do banco, fica muito difícil. Há uma fofoca, por exemplo, Paula, que eu já ouvi de algumas pessoas aí ao longo dos últimos meses ou até mais de ano, que dava conta de que um jantar de noivado do banqueiro Daniel Vorcaro havia acontecido num castelo na Itália, que foi fechado por ele apenas para um jantar dele e da noiva, com uma apresentação exclusiva do Andrea Bocelli. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas dá a dimensão da vida de luxo e do custo absurdo de dinheiro que essa vida custa. O Zé Maria trouxe, né, a ilustração da reação de um banqueiro preocupado de que ao perder o seu banco ficaria apenas com um salário de R$100 mil. Ora, R$100 mil não paga o salário dos pilotos que essas figuras têm nos seus jatos intercontinentais. É um mundo à parte, é um volume de dinheiro que eles gastam que é uma coisa absurda. E o que a gente está vendo nessa operação do Banco Master é uma operação de pirâmide, né, que os americanos chamam de Ponzi Scheme, que colocou o Bernie Madoff ali na esteira da crise financeira nos Estados Unidos, na cadeia. Ele morreu na cadeia, mas ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, já com 70 e poucos anos de idade. Então, a gente vê que é preciso que o Brasil realmente leve a sério esse tipo de conduta. Já há notícias aqui na imprensa, o jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, dizendo que está sendo creditado ao ministro Fernando Haddad, ao banqueiro André Esteves, essa operação contra o Banco Master, mas não importa os interesses escusos, eventualmente, que haja por trás, ou os interesses pessoais que haja por trás, o que importa é que houve um grande esquema que não fazia absolutamente nenhum sentido, de um banco que não parava de pé e que ficou todo mundo assistindo. Portanto, é preciso ir a fundo nessa investigação, que não pode parar simplesmente com essas prisões, com a operação que houve hoje. Pois é, daqui a pouco a gente volta com o Zé Maria e também o Beraldo. Alan Gani segue aqui com a gente. Gani, o Zé falou lá, quando a esmola demais, o Santos confia, sim, né? Aquele velho ditado que a gente conhece. E em cima disso, como é que se dá o ressarcimento agora para quem, porventura, foi lesado nessa história? Essa é uma questão crucial e muito importante, Nonato. O que acontece agora? O Banco Master, ele vai informar, vai passar uma lista dos credores para o FGC. Isso demora, em média, 30 dias úteis, não são 30 dias corridos. Então, a gente está falando aí, provavelmente, aí de 45 dias corridos ou um pouco mais do que isso, até 30 dias úteis. A partir deste momento,
depois o FGC vai informar aqueles credores se eles querem, evidentemente, serem ressarcidos. Então, é muito importante agora, serviço aqui de utilidade pública, de que se você é um credor do Master, se você tem um CDB do Master, pode ser que você comprou via o próprio Banco Master ou por meio da sua corretora, que você se cadastre no FGC. Cadastrou no FGC, depois de 30 dias úteis, em média, você vai receber uma notificação se você aprova, se você quer o ressarcimento. E aí você vai colocar o número da conta que você quer ser ressarcido, onde vai cair o seu dinheiro. Evidentemente que não pode ser uma conta do Banco Master, que seja uma conta de um outro banco. Atenção também que numa situação como essa, surgem muitas fraudes, né? A gente tem que ficar muito atento a isso também. Então, e-mails com links maliciosos dizendo que, olha, você vai ter aqui o seu ressarcimento, basta você transferir tanto de dinheiro. Cuidado com isso. Então, fique atento, apenas receba notificações do FGC. Então, num primeiro momento, você que é credor do Banco Master, você tem que baixar o aplicativo do FGC e já preencher o cadastro ali. O FGC vai entrar em contato com você por meio deste aplicativo para efetuar o ressarcimento. Uma vez aprovado o ressarcimento, aí o processo é bastante rápido pelo FGC. Agora, Beraldo, olha que situação espinhosa. Pode surgir a fraude da fraude, né? Então, situações como essa podem gerar outros tipos de fraude, ou seja, aquele tipo de mensagem que pode ser enviada via SMS, olha, você tem um CDB, você tem um investimento com a gente aqui e tudo mais. Então, o brasileiro ainda tem que ficar de olho, né, o investidor. Paula, infelizmente o Brasil é o país do jogo do tigrinho, né? Parece que há um número expressivo de pessoas que estão ávidas a cair em algum tipo de golpe. A gente vê todos os dias esse tipo de acontecimento sendo denunciado e, infelizmente, amanhã surge outro e haverá um número grande de pessoas que acabam caindo nesses golpes. Isso tudo passa por alguns aspectos importantes. Primeiro, é uma população desalentada, né? Ela não tem esperança de melhorar de vida, de resolver os seus problemas financeiros da forma normal, tradicional, de qualquer país civilizado e desenvolvido. Então, qualquer oportunidade que pareça poder trazer um retorno maior e mais rápido, as pessoas se abraçam naquela expectativa, puxa, se eu ganhar esse dinheiro, eu vou poder pagar a dívida que eu estou ali no banco, ou que eu estou com um agiota. A gente vê isso todo dia. E tem essa falta de educação financeira num país que convive com juros altos e inflação alta há décadas. Mas mesmo assim a educação financeira ela não é popularizada. Veja, não faz absolutamente nenhum sentido um brasileiro não conhecer como é que funcionam os juros, entender o quanto ele paga quando ele toma um empréstimo. Às vezes você vê lá, puxa, aqui, essa calça jeans está barata, esse tênis está barato, esse relógio está barato, essa viagem, aí ele vai lá e compra. Mas ele não tem como pagar. Aí ele coloca no cartão de crédito, aí para pagar o mínimo do cartão de crédito ele usa o cheque especial, aí entra o salário, ele cobre um pouco desse buraco, aí depois o buraco aumenta, porque ele tem as despesas do mês, aí aquela viagem, aquele tênis, aquela calça jeans que parecia barata, com os juros que ele tem que pagar para financiar essa compra, torna-se a mais cara do mundo, não faz absolutamente nenhum sentido, sobretudo porque, em geral, são gastos absolutamente supérfluos. Portanto, é fundamental que seja levado a sério a implementação de educação financeira nas escolas. O brasileiro já tem que crescer com noções financeiras. Zé Maria Trindade, imagino o nó na cabeça do investidor com todas essas informações que a gente está trazendo aqui nessa manhã, a preocupação, né? Pois é, este é um caso diferente do golpe, porque o golpe, propriamente dito, daquele 171, ele tem um cliente, que é uma pessoa que quer ganhar dinheiro fácil. Então, aquela história, olha, eu tenho um bilhete de loteria aqui, ganhei e não posso sacar, estou vendendo pela metade um bilhete de loteria que já foi sorteado. Quem é que acredita nisso? Se uma pessoa
tem um bilhete de loteria que foi sorteado, por que ele vai vender? Mas existem os que acreditam nisso e querem ganhar dinheiro em cima disso e compram o bilhete falso de loteria. Existem vários e vários golpes desse tipo. Nesse caso do banco, não é assim, porque o consumidor, né, ele geralmente vai para o banco através de terceiros, através de agentes, né? Então, ele é levado a comprar esse produto do banco. Além disso, ele confia que o Banco Central está todos os dias fiscalizando. No final do dia, o banco tem que prestar contas. É assim, o banco tem limites, o banco não é um bar onde o dono fecha com tudo que tem lá dentro, se quiser tirar tudo lá. O banco tem um controle do dinheiro, o Banco Central tem que acompanhar e avaliar todos os dias o fechamento, né, de prestar contas. O banco não pode emprestar para seus diretores, não pode, uma série de restrições. Então, o consumidor, que não é um consumidor do dia a dia, que existem os que têm conta lá, que perdem algum dinheiro, mas nós estamos, evidentemente, aqui falando de grandes somas, de grandes investimentos e a possibilidade de arrastar outras empresas do sistema financeiro. E tudo isso acompanha a credibilidade. Acredita-se que a maior invenção da humanidade foi a empresa. A empresa, ela assume um aspecto físico ali que não existe. Uma empresa, ela não existe e tem coisas que existem. Tem funcionários, tem casa, tem edifícios, prédios e tal. Mas ela, na verdade, ela é montada na credibilidade. E esta credibilidade é que foi criada com o dinheiro. Antes, o escambo era muito complexo. Você não tinha como trocar o seu produto por roupa, por um carro. Não tinha como, porque não quero mais melancia, tenho melancia demais e tal. E aí foi criado o dinheiro, que não é nada além de um pedaço de papel. Um pedaço de papel com um desenho. E as pessoas acreditam. É por isso que as moedas têm geralmente uma citação de Deus, né? O dólar tem, Deus eu acredito. Aqui José Sarney colocou também o nome de Deus no real, né? Na época no cruzeiro, que ficou até hoje, né? Louvado seja Deus, e assim por diante. Então, é esta credibilidade que está sendo roubada neste momento. Não é um golpe comum, o golpe é do golpista, ou seja, do dono do banco e dos diretores, né? Eles sabiam o que estava acontecendo, não é só o dono, né? Então, eles são os golpistas, mas os clientes são incautos e não sabiam exatamente do que estava acontecendo nas trevas depois do caixa. Agora, Gani, com a gente aqui nos estúdios do Jornal da Manhã também, falando sobre credibilidade também, Gani, como que fica a credibilidade de instituições financeiras que adotam recursos, ações parecidas com a do Banco Master? É claro que isso pode ser muito abalado, Paula, porque, veja, principalmente, né, bancos menores e que têm oferecido aí CDBs com altas taxas, é claro que naturalmente, numa situação como essa, os investidores vão ficar mais receosos. Mas também não é motivo para pânico, né? Então, o que aconteceu lá no Banco Master não significa que vai acontecer num outro banco. É normal você ter um CDB emitido a 130% do CDI? Isso pode? Pode. Você só tem que saber que há risco nessa operação, que não é uma operação sem risco porque tem a garantia do FGC. Não é assim que funciona. O grande problema do Banco Master foi uma emissão cavalar, gigantesca desses CDBs com taxas muito elevadas, 130% a 140% do CDI, muito acima do que o banco conseguiria pagar. Este que é o grande problema. Se houvesse apenas pequenas emissões, não há problema, porque eu tenho dinheiro suficiente para pagar esses credores. O grande problema foi a dose cavalar dessas emissões, ou seja, esse descasamento entre passivos e ativos. Mas fica uma lição para que promessas de retorno muito elevadas têm risco sim. Quanto maior a promessa, maior é o risco.